No próximo sábado, o Museu Histórico Frei Confalone, na cidade de Goiás, é inaugurado com a exposição de longa duração. A exposição assume uma importância de relevo dentro de um contexto cheio de simbolismos. E para falar sobre a inauguração, nós vamos conversar, já está aqui com a gente, o Pechy Silveira, curador da exposição Frei Confalone. É uma alegria ter o senhor com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Estar aqui é um enorme prazer e poder falar sobre Frei Confalone é para mim um enorme prazer todo momento que eu puder falar, que é uma pessoa marcante para as artes em Goiás e também para a minha vida, conforme a gente vai ver. E por isso que eu chamei a atenção de você que está com a gente, porque Frei Confalone, ele tem uma história linda que vai ser inspiração para mim, para você, para nossa caminhada, para nossa vida diária. Pode ter certeza disso. Então vamos conhecer junto essa história. Mas para a gente começar, Pechy, conta para a gente qual que é a importância da cidade de Goiás, tanto importância cultural, histórica, para que levasse a criação desse museu de Frei Confalone na cidade. Bom, o museu está sendo criado tendo no horizonte dois marcos muito importantes. O primeiro que está acontecendo neste ano são os 140 anos da presença dos dominicanos em Goiás. Que beleza. Os dominicanos vieram em 1883, né? Causaram grandes transformações no Estado, não só na área religiosa, né? Mas também em outras áreas, porque eles vieram a princípio sem ter uma estrutura local, uma igreja, um convento, né? E eles faziam as desobrigas, que eram aquelas peregrinações que se faziam na época da seca, né? Em que os párocos eles vão nos lugares mais ermos, né? Para fazer os sacramentos, né? Batismo, registro de óbitos, casamentos, né? Então, ao fazer esse trabalho, eles também fizeram o mapeamento do estado de Goiás, certo? O primeiro mapa do estado de Goiás foi feito pelo Frei Tournier, o Frei dominicano Tournier. Olha, importante informação. Que foi Não inclusive, sabia. adotado por lei posteriormente. Foi um dominicano que fez. E também ajudava na questão de saneamento, na questão da saúde, na questão da educação. Quer dizer, extrapolava as funções religiosas da ordem, né? Entendi. Bom, e o segundo horizonte é que a cidade de Goiás, daqui a 4 anos, em 2027, vai fazer 300 anos, né? Data importantíssima, hein? Então, o Museu Frei Confalone surge nesse contexto, é riquíssimo, e com uma história particular, uma história também muito bonita, viu? E Pechy, você é de Goiânia. Eu sou goianiense. Hoje você reside na cidade de Goiás, devido aos trabalhos. Não, eu residi ainda não. Eu vou lá 2, 3 vezes por semana. Mas reside aqui, você reside aqui em Goiânia, Sim. então, e faz todo esse trabalho. Sim. Como que surgiu essa paixão pela história de Frei Confalone? Você se identificou? Qual foi a inspiração para começar tudo isso? Olha, na década de 80, eu era galerista aqui em Goiânia, né? Tinha uma galeria de arte. Sim. E resolvi pesquisar a história das artes visuais em Goiás, né? Aí dei com o Frei Confalone, que eu não conhecia, ele já tinha morrido, e que ele morreu em 1977. Nós estamos falando aí de 1985, 86, quando eu me tornei galerista, né? Sim. E aí eu fui atrás da história dele para poder fazer uma exposição sobre ele, uma homenagem a ele, já que ele tinha sido um precursor, né? E a história, a paixão pela história dele foi imediata. E então eu comecei a pesquisar mais a fundo, entrei em contato com a família dele lá na Itália. Eles me convidaram para ir para a Itália para pesquisar melhor a vida dele, a vida pregressa, antes dele vir para o Brasil. E naquela época eu fiz um livro chamado Conhecer Confalone, está aqui já na 3ª edição. Olha. Eu trouxe um de presente para você. Conta... Ai, que lindo! Onde você conta a história. A biografia do Frei Confalone. E na época esse livro foi premiado e editado pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Era a época do reitor, o reitor era o Pedro Wilson.
E, então, bom, e desde lá, a minha pesquisa sobre o Frei tem crescido, porque a gente sempre vai descobrindo alguma coisa a mais, alguns detalhes, né? É uma história rica, né, de detalhes, com certeza. Exatamente. E aí você, nessa busca para conhecer Frei Confalone, conhecendo a sua história, você já adiantou aqui pra gente na resposta que ele é da Itália. Sim. Depois ele veio pro Brasil, e qual que é a ligação dele, então, com toda essa região? Conta pra gente. Olha, quem foi Frei Confalone? Ele cresceu e se tornou dominicano aos 18 anos de idade. E ele, desde pequeno, tinha o dom da pintura. Então, inclusive, no convento de São Marcos, lá em Florença, ele pôde desenvolver os dons dele da pintura com outros mestres, né? Então, lá ele já era conhecido pela arte? Ele já era conhecido. Ah, tá. Não, a gente quando fala assim conhecido, não era famoso, né? Era conhecido entre os freis, né? Sim. Bom, em 1950, o frei Dom Cândido Penso, que era então bispo de Goiás, e na diocese de Goiás, ele foi para Roma e conheceu Confalone lá. E a Igreja do Rosário, naquele momento, estava sendo concluída. E o Dom Cândido convidou o Confalone para fazer os afrescos para decorar a igreja. Seriam 15 afrescos retratando os 15 mistérios do Rosário, né? Aí o Confalone ficou apaixonado pela ideia, né? Que ele, imagina, ele poderia ser o pároco que ele é, o missionário que ele é e o artista que ele gostaria de ser, né? Então ele vem nessa dupla função e ele vem para Goiás. E ao chegar aqui, ele se tornou um iniciador da arte moderna, porque até então a gente não tinha essa informação da arte moderna aqui em Goiás. O que havia eram artistas, retratistas, paisagistas, mas a arte moderna mesmo, ela não tinha chegado aqui ainda, as informações da arte moderna. Aí foi ele que? Ele que trouxe. Ele que trouxe. E lá em Goiás ele concluiu os 15 mistérios, aí veio para Goiânia. Aqui ele fundou a Escola Goiana de Belas Artes, que depois se tornou a faculdade, que é hoje a Faculdade de Arquitetura da PUC. Começou com ele. Olha que maravilha, uma história, um legado imenso. E ele ajudou a formar esses artistas maravilhosos que a gente tem hoje em dia. Inclusive os grandes artistas com repercussão internacional, como o Cirão Franco, a Ana Maria Pacheco, né? Então o Confalone está no começo de tudo isso, no cenário das artes visuais. E PX, quando você começou a conhecer a história, e as obras? Para fazer para ter essa exposição, você foi encontrando, foi buscando, foi fácil, foi difícil. Conta para mim como que fica a questão da preservação, porque tem um tempo. Sim, é verdade. E aí, como que foi para encontrar tudo isso? As obras já eram expostas ou estavam com pessoas particulares? Pois é uma luta, viu? Felizmente, o Confalone, ele era compulsivo, um artista compulsivo, ele produziu muito. Inclusive, eu acho que as pessoas de Goiânia vão poder ver ali a Igreja São Judas Tadeu, no setor Coimbra. Foi ele que projetou e ele que construiu a igreja. E sabe com que recursos? Vendendo obras de arte. Gente, então muitas pessoas têm obras de Frei Confalone. Tem. E ele pintava muito e a cada pessoa que fazia uma doação de cimento, de areia, de tijolo, ele pagava, entre aspas, com uma obra de arte. Olha que especial. Né? Então a gente não tem hoje tanta dificuldade para reunir essas obras, né? Elas estão dispersas e existem, a gente calcula, o Amaury Menezes, que foi o companheiro dele, calcula que o Confalone tenha pintado cerca de 6.000 a 7.000 obras de arte, pinturas. Muitas, né? Isso sem contar os desenhos, os rabiscos e tal. Então é muita coisa, né? Agora, nesta exposição de inauguração do museu, a gente está contando com as obras que estão sob a guarda da PUC, PUC Goiás. Ela tem, desde o falecimento do Frei Confalone, a família do Frei deixou sob a guarda dos dominicanos e da PUC, e a PUC executa essa guarda, né? Um rico acervo de obras, né? E parte desse acervo vai estar sendo mostrado lá em Goiás. Lá em Goiás, agora. Que todos vão ter a oportunidade de conhecer. Ah. Aqueles que estão fora de Goiás, vindo a Goiás, vão visitar a cidade
e vão até o Museu Frei Confalone, com certeza. E aqueles que estão em Goiás sempre se organizarem para estar se fazendo presente, que é o importante conhecer. O contato com a arte nos faz seres humanos melhores, com certeza. Ô PX, e agora, olhando para as obras de Frei Confalone, qual que é a essência dessas obras? Fala um pouquinho para a gente. É a pessoa humana. Ele fazia, retratava paisagens, retratava animais, a natureza, mas a essência da obra dele é o ser humano. Ele sempre pontuou a condição humana nas obras dele. E ele não pintava exatamente o que ele via, ele pintava o que ele sentia. Então, as pessoas que ele retratava, ele sempre fez opção para as pessoas mais humildes, mais desprovidas, né? Então, elas têm sempre assim, as mãos grandes, os pés grandes, numa alusão de que essas pessoas, sim, elas são trabalhadoras, elas passam a vida inteira trabalhando, né? E, por isso, tem as extremidades do corpo mais desenvolvidas, porque é um trabalho árduo, é um trabalho pesado e que essas pessoas têm que ser vistas, né? E com certeza, falando do que as pessoas sentiu, destacando isso nas suas obras, aqueles que veem, que estão lá contemplando as obras de Frei Confalone, eles vão se identificar muito. Sim, verdade. Acontece, já teve algum testemunho, alguma pessoa relatando isso, que está se identificando, está lá vendo a obra, me identifico com essa arte, com essa obra? Sim, sim, bastante. Primeiro porque ele sempre tinha modelos vivos para poder fazer a arte dele, né? Ele sempre se inspirava em modelos vivos, né? E a figura humana, por exemplo, a gente vê na primeira obra dele, dos 18 anos, até a última obra, a gente vê ele retratando, por exemplo, a Virgem Maria. No começo, uma Virgem Maria que ele copiava os grandes mestres, ele ainda não tinha a linguagem dele. E ao final da vida dele, que foi em 1977, o último quadro que ele pintou, que foi encontrado fresco ainda no cavalete do seu ateliê, era também uma Virgem Maria. Mas assim, uma Virgem Maria na linguagem do Confalone, que ele tinha desenvolvido já uma linguagem. Daí a importância dele como artista, porque ele teve a sua linguagem própria, ele desenvolveu uma linguagem própria, uma maneira, uma característica, um estilo. Você olha para uma obra dele e fala assim, olha, é um Confalone. O PX, você falando dessa obra dele, né, que fala lá que retrata a Virgem Maria, qual que é a ligação de Frei Confalone, da sua arte, com a religiosidade do local, da região? Total. Total, né? Total. Porque sendo um religioso... Ele celebrava as missas, né? De manhã e à noitinha. E durante o dia, sempre que ele podia, ele estava pintando. Né? E aí, como eu falei, a figura humana que era o destaque dele, sabe? Ele retratava também os mais humildes, não retratava as pessoas poderosas do lugar, aquelas pessoas que mandavam no lugar, que tinham era o perfil do lugar. Não, ele buscava as pessoas invisíveis para a sociedade. E essas pessoas ele colocava na tela dele. E as telas dele são lindas e são eternas. Inclusive, a exposição vai ter início com uma missa, não é? A exposição Sim. vai começar. É importante uma programação registrar importante, né? que esse museu é o Museu Histórico Dominicano Frei Nazareno Confalone, está surgindo somente por causa de uma pessoa, decidida, corajosa, que entregou todas as suas energias, todas não, mas muitas das suas energias para esse projeto, que é o Frei Cristiano Berings. Ah, sim. E o Frei Cristiano Bering, ele é o reitor do Santuário do Rosário, lá, que compreende a igreja, o santuário e o convento, né? E ele acolheu ele teve essa sensibilidade de fazer com que o Confalone seja mais visto, e seja celebrado, e seja justificado, né? Que seja trazido para a atualidade através desse museu. O Museu Histórico Dominicano, quer dizer, ele não tem, além do Confalone, a gente fala também, no museu tem também algumas outras personalidades dominicanas. Sim, vai trazer toda essa história de evangelização, de missão, de arte que eles viviam, né, que eles vivem. Sim, além do Confalone, que domina com as obras de arte, né, tem as obras lá registradas do Dom Cândido Penso, Dom Tomás Balduino, o Frei Simão Dorve, o Frei Marcos Lacerda,
né? Então, são um encontro de pessoas, de personalidades que cravaram sua presença, né, na história de Goiás, em várias áreas. E nós, com certeza, agradecemos por essa iniciativa, né, minha gente? Que é sempre importante destacarmos pessoas que fizeram a diferença com a sua arte, com a sua história, com a sua vida, com as escolhas, decisões. E que bom é poder compartilhar isso aqui no Almanac com você que está acompanhando a nossa programação. Você conhecendo toda essa determinação de Frei Confalone, inclusive relatando aqui nos livros, que já está na 3ª edição, Conhecer Confalone, qual que é a importância da história, de tudo que Frei Confalone realizou para a vida das pessoas hoje, daquelas que conheceram, daquelas que vão conhecer, qual que é a importância? O que ele pode acrescentar? Olha, é uma pergunta que a gente pode responder de diferentes maneiras, né? Porque o Confalone tem muitas facetas, né? Como a gente falou, missionário, artista, ele foi engenheiro, construtor de templos. Olha, que bênção! Né? Agora, eu responderia dizendo que uma coisa que eu, como eu te falei, a gente sempre vai descobrindo sobre a pessoa, né? Uhum. Então, alguns anos atrás, convivendo com Frei Lourenço Papim, que conviveu com o Frei Confalone, porque eu não conheci pessoalmente o Frei Confalone. Mas o Frei Lourenço conheceu. O Frei Lourenço conheceu e conviveu com ele durante 15 anos no convento São Judas, aqui em Goiânia. Que riqueza, hein? Aí ele me disse uma coisa muito bonita, ele falou assim, o Frei Lourenço Papim, que o Confalone seguiu na vida a via pulchritudinis. Eu falei, via pulchritudinis, eu nunca ouvi falar disso. Aí depois eu pesquisei no Google lá, e aí a via pulchritudinis é a via que a pessoa escolhe para chegar a Deus através da beleza. Olha que o Confalone, no entender do Frei Lourenço Papim, seguiu essa via, para chegar a Deus através da criação de coisas bonitas, mesmo quando se deparava com coisas assim, com a miséria, com a pobreza. Ele viu o lado belo. Ele viu o lado belo e retratava imagem, da maneira que a pessoa poderia, através daquela cena, chegar a uma coisa mais sublime, que é Deus, né? Muito bom. O museu vai ser inaugurado no próximo sábado e a programação, vocês estarão lá? Como que vai ser? Fala um pouquinho para a gente de como foi pensada essa inauguração. Sim, a inauguração se dará, então, agora no dia 12, sábado que vem, né? Às 19 horas teremos uma celebração por Frei Cristiano Bering, no Santuário do Rosário. E depois no museu ali do lado, né? A abertura às 20 horas no museu. A abertura do museu ali, a abertura da exposição no museu. E as pessoas convidadíssimas a participar, né? Sim, aí o museu ele tem o horário de funcionamento dele, segue os horários dos equipamentos culturais lá de Goiás, né? É das 9 ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. A visitação é gratuita, né? E tem muita coisa para ver, muita coisa para, como você falou no início do programa, muita coisa para conhecer, para aprender. Sim, né? sim. É uma visita que a gente sairá dela mais rico. Com certeza, eu tenho certeza disso. Mas, PX, agora eu quero saber de você, o seu coração, como que está a expectativa de como vai ser o impacto dessa exposição na vida das pessoas que lá estarão presentes, que vão conhecer, talvez não agora, mas um dia, vão passar pelo museu, vão conhecer as obras de Frei Confalone? Pois é mais um equipamento cultural que chega, e esse equipamento chega com um diferencial enorme, que é a proximidade da arte com a religião. Que importante. Né? Inclusive o trajeto do museu é assim, você entra pelo prédio anexo da igreja, percorre as salas do museu, vai para o pátio do convento e lá tem uma sala multiuso, que todos esses lugares você vendo obras, vendo conteúdos, né? E depois adentra a nave do santuário, que lá tem os 15 mistérios do Rosário que o Confalone veio em 1950 para fazer. Muito interessante. Então é um museu que você entra assim nas suas instalações, né, e sai dentro da igreja, Lindo. dentro do santuário, vendo aquelas obras maravilhosas. Para todos. Realmente é uma visitação que marca a pessoa, viu? Marca a pessoa através do belo.
Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Mas eu quero te perguntar uma última coisa. O museu, com certeza, ele vai contribuir para que a cidade evolua, para que os outros trabalhos, os outros trabalhos culturais também aconteçam. A sua expectativa diante disso, não só sua, mas de todos que estão na organização da inauguração do museu, é grande em relação a isso? Ah, é enorme. Nós estamos muito felizes que conseguimos chegar a esse termo, né? O museu realmente é um museu muito significativo, né? A família dele lá da Itália não pôde vir, mas virá e vai trazer doações de obras do Confalone que está lá na Itália. Né? Então, e aqui em Goiás o museu se integra àquele circuito cultural que a cidade de Goiás já oferece, né? Ali a gente tem o Museu Casa de Cora Coralina, a gente tem o Museu das Bandeiras, a gente tem o Palácio Conde dos Arcos. Quer dizer, já temos muitas coisas que tornam a visita muito interessante. E agora teremos uma a mais para poder fazer da visita a Goiás, né, um deslumbre de viagem. Né, de arte, pra do que é belo, não é de lá, né, Peixes? e para quem é de lá, para desfrutar diariamente dessas belezas.